Olá a todos, a gente inicia aqui os nossos trabalhos, certo? Referente à legislação da Polícia Militar, não é isso? A gente já teve a aula introdutória, né, que a gente comentou, inclusive, quais seriam as leis que iriam cair referente a esse concurso, né? Mas aqui, pessoal, vamos aqui para a lousa, certo? Para a gente poder observar a questão da legislação, tá bom? A gente tem aqui, pessoal, a primeira lei que a gente vai estudar, né, que é o Código, certo? Aqui. A gente tem a primeira lei, certo? Que é o Código Disciplinar, tá bom? Beleza? Que é a situação do Código Disciplinar, beleza? Aqui, a Lei 13.407, tá bom? De 21 de 11 de 2003, a publicação no Diário Oficial do Estado, né? A partir da publicação que a lei passa a produzir os seus efeitos, tá bom? Não esqueça vocês, pessoal, que como é uma lei, passou pelo processo legislativo, quer dizer, houve o projeto de iniciativa do governador do Estado, houve a aprovação da Assembleia, voltou para o governador sancionar e depois foi para a publicação no Diário Oficial, né? Que é o que acontece tudo na referente do Estado do Ceará, tá bom? E essa lei institui o quê? O Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, tá bom? Então você já observe aí os dois público-alvo dessa lei. Essa lei vai pegar justamente a PM e o Corpo de Bombeiros, tá bom? Agora, justamente quando ela diz Código Disciplinar, por que ela fala Código Disciplinar? Porque a gente vai ter aqui, pessoal, uma lei, certo? Que ela é copilada, quer dizer, conjugada, falando tudo relacionado à parte disciplinar dos militares. Tudo relacionado à parte disciplinar dos militares. A gente vai aqui pôr uma telazinha ao lado para a gente entender o que seria essa questão da parte disciplinar e tudo, tá bom? Então, olha aqui, ó. A gente tem, pessoal, as esferas. Nós temos aqui as esferas, certo? A gente tem a esfera penal. Nós temos a esfera civil. E nós temos a esfera administrativa. Beleza? Esfera penal, esfera civil e a esfera administrativa, tá bom? Observe aqui, quando a gente se refere a esse código, ele diz, ó, público-alvo, a quem esse código vai se aplicar? PM e bombeiro, certo? Só que ele vai dizer o seguinte, ó, que dispõe sobre a questão do comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade, olha o nome, ó, administrativa, disciplinar dos militares estaduais e da outra providência. Então, pessoal, quando ele fala em esfera administrativa e disciplinar, ele já está trazendo para a gente aí, pessoal, já está trazendo para a gente aí, nessa situação, certo? Na questão administrativa e disciplinar, ele já está trazendo aí a questão de uma esfera, a esfera administrativa. Aí é aqui que a gente volta para essa tabelinha aqui, ó. Preste atenção. Esse código vai trabalhar justamente aqui, ó. Aqui, na esfera administrativa, nós vamos ter o código disciplinar. Beleza? Nós vamos ter aqui nessa esfera administrativa o código disciplinar, certo? Então, pessoal, quando a gente fala em três esferas, significa dizer o quê? Que o militar, certo? Nós militares podemos responder em três esferas distintas, tá bom? A gente pode responder na esfera penal, na esfera civil e na esfera administrativa, nas três esferas, que aí pelo mesmo fato, você pode responder três vezes em três esferas distintas. É claro, pelo mesmo fato, você não pode responder duas vezes na mesma esfera, mas em esferas distintas você pode, tá bom? Até porque o Brasil, ele é signatário do no bis in idem, né? Quer dizer que não pode ser punido duas vezes na mesma esfera, tá bom? Então a gente vai para um caso hipotético para a gente entender um pouco essa parte das esferas, tá bom? Então vamos voltar aqui para a lousinha, beleza? Ó, com relação às esferas,
Seguinte, vamos fazer de conta que o militar X resolveu, né, na sua folga, tá bom? Na sua folga, ele resolveu pegar um pertence de alguém, certo? O que é que vai acontecer? Na esfera penal, pessoal, nós temos o Código Penal, certo? E temos também o Código Penal Militar. Temos dois códigos aí, nós temos o Código Penal e o Código Penal Militar, tá bom? Então, esses dois códigos aí, beleza? Tá bom? Na esfera civil, nós temos o Código Civil. Tá bom? E na esfera administrativa, nós temos o Código Disciplinar, que é justamente essa esfera aqui, ó, que vai ser o nosso foco de estudo, tá bom? Agora, observe. Na esfera administrativa, pessoal, ou na esfera penal, quer dizer, na esfera penal, quando o cara vai responder, certo? Quando o cara responde na esfera penal, a pena dele, pessoal, ele vai responder pelo crime, certo? Ele vai responder pelo crime, certo? A condenação dele aqui, ele vai pegar o que, em regra? Uma prisão. Essa é a regrinha, certo? Ele vai responder pelo crime e ele vai pegar o que? Uma prisão, beleza? Na esfera administrativa, pessoal, na esfera administrativa, vai ser aberto o Código Civil para ele, as regras de conduta civil, tá bom? Nessa esfera aqui, ele vai entrar com ação tentando reparar o dano, tá bom? Reparar o dano. E esse dano, pessoal, que ele vai buscar reparar aí no Código Civil, esse dano que ele vai buscar reparar, pessoal, vai ser o quê? O dano material, o dano moral, o dano à imagem, o que ele se achar lesado, certo? Ele vai pedir, tentar pedir de uma forma que seja ressarcido os seus pertences, a qual ele perdeu, tá bom? E na esfera administrativa, vamos ver aqui na lousa. Na esfera administrativa teremos o Código Disciplinar. Nessa esfera administrativa, pelo fato de você ser militar, certo? Pelo fato de você ser militar, tá bom? Nós vamos trabalhar com a Lei 13.407, né? Que é a questão do Código Disciplinar, tá bom? Beleza? Que é justamente essa leizinha que a gente vê aqui, a 13.407, ó. Então, a gente vai trabalhar com ela, o Código Disciplinar. Então, pessoal, aqui vai ter um oficial, certo? Ou uma junta de oficial, que vai ser os processos mais complexos, certo? Onde esse oficial vai fazer um processo, certo? Um processo regular, garantindo a você ampla defesa e o contraditório, tá bom? Nesse processo regular, a gente vai ter 4 modalidades processuais que a gente vai estudar. E ao final desse processo regular, esse oficial vai lhe aplicar uma sanção. Esse oficial vai lhe aplicar uma sanção, certo? Então, na esfera administrativa, teremos o Código Disciplinar. Os oficiais irão fazer um processo regular e será, ao final, lhe aplicada uma sanção. Que sanção é essa? Pessoal, não é prisão. As sanções aqui são diferentes, certo? Você vai poder pegar uma advertência, você vai poder pegar uma repreensão, uma permanência, uma custódia, certo? Uma proibição, isso aqui é punição por inativo, proibição do uso uniforme e porte, uma reforma, uma demissão ou uma expulsão, certo? Então, de acordo com a situação, tá bom? Beleza? Então, vamos voltar aqui. A gente entendeu o civil, a gente entendeu a esfera administrativa. E a penal, por que é que existe 2 códigos? Existe o Código Penal e o Código Penal Militar. A gente vai desenvolver isso agora, tá bom? Com relação a esses 2 códigos aí, tá beleza? Vamos aqui, ó. Então, focando a pena na esfera penal, certo?
focando apenas na esfera. Focando na esfera penal. Focando apenas nessa esfera aqui. A gente vai ter a seguinte situação, certo? Existe o crime comum e existe o crime militar, certo? Por que existe o crime comum e o crime militar? Porque nós temos dois códigos, né? Nós temos o Código Penal, certo? Nós temos o Código Penal e nós temos o Código Penal Militar. Nós temos esses dois códigos aí, tá bom? Agora, olha o interessante. Pergunta, o militar vai responder em qual código? No Código Penal Comum ou no Código Penal Militar? Pessoal, a situação é o seguinte, depende, tá bom? Vou botar aqui o númerozinho 1, certo? E aqui o númerozinho 2 para desenvolver isso aqui, beleza? Então, olha aqui, ó. Então, quer dizer que depende da situação. Eu vou ensinar para vocês, pessoal, o que tem de mais de moderno, somando a jurisprudência e a doutrina, tá bom? Porque existe o artigo 9º referente ao Código Penal Militar, certo? Que vai dizer o que são crimes militares, tá bom? Mas a gente vai para o mais moderno que tem na doutrina, somando doutrina, jurisprudência e o Código Penal Militar. O que seria um crime militar? Pessoal, o crime militar seria, primeiro, o cara está de serviço. Então, se ele está de serviço, o crime é militar. Morreu. Segunda situação, é a situação de militar contra militar. Então, se dois militares, o militar comete um crime com o militar, um crime contra um militar, certo? É crime militar, independente se está de folga ou de serviço. E a terceira situação, pessoal, para o crime ser considerado militar, são os crimes próprios. São crimes que só existe a tipificação, quer dizer, só existe a previsão legal, a escrita legal, no texto do Código Penal Militar, não tem no Código Penal Comum, são os crimes próprios, por exemplo, desertor, a questão de desrespeito a superior, a questão de desacato a superior, maus trato a subordinado, então são crimes que só tem no Código Penal Militar, beleza? Então vamos voltar aqui para a lousa, tá bom? Então, o que acontece? Vamos fazer de conta que eu não estava de serviço, certo? No momento que eu peguei aqueles pertences, certo? Não estava de serviço, que não foi contra um militar, certo? E não é um crime próprio. Então, o que acontece? Vamos ver o que acontece aqui no 1, né? No caso do 1, pessoal, eu serei encaminhado para delegacia. Cometi crime comum, então irei para a delegacia. O delegado vai fazer o processo, tá bom? O delegado vai fazer o processo. Na delegacia, certo? O delegado vai abrir o Código Penal Comum, tá bom? E ele vai ter as opções. Se eu fui pego em flagrante, ele lavra-se o flagrante, certo? Fui pego no ato, logo em seguida, com os objetos, ele lava o flagrante. Se é um crime de menor teor ofensivo, quer dizer que a pena máxima é até 2 anos, vai ser lavrado o TCO, termo circunstanciado de ocorrência, não vai ter a figura do flagrante. É por isso que muitas vezes você vê o policial levando a pessoa para a delegacia e logo em seguida ela já está em casa. Ela foi autuada, mas responde em liberdade. E a última possibilidade, pessoal, é caso não seja feito a devida prisão, né? Claro que o flagrante abre o inquérito também. É somente a abertura do inquérito, não vai ter o flagrante, certo? O inquérito policial, tá bom? Essa situação, beleza? Esses conceitozinhos da primeira aula, eles são muito importantes, certo? Vão servir aí para muitas situações vindouras, certo? Um inquérito policial, tá bom? O que acontece? No caso do flagrante, no caso de uma condenação, pessoal, certo? No caso do processo em si, esse processo vai para a justiça comum, para fazer o julgamento do militar. E após o processo, pessoal, o militar vai cumprir a prisão. Ele vai cumprir aonde? Num presídio
militar. Porque, mesmo sendo um crime comum, cumprir a prisão em presídio militar é uma prerrogativa do militar. Então, ele vai para o presídio militar, tá bom? E no caso 2, vamos aqui ver como é o desenvolvimento no caso 2, tá bom? No caso 2, quer dizer, o crime não foi crime comum, foi um crime militar, certo? Foi só porque tem 2 códigos, porque a Constituição, no seu artigo 140, a Constituição Federal, vai dizer que os militares terão leis específicas. Então, é nessa situação aqui, foi criado, a União criou um Código Penal comum e um Código Penal militar, tá bom? Então, no caso do crime militar, pessoal, esse cara não vai para a delegacia, ele vai para onde? Para o quartel. A sua autuação será no quartel e não na delegacia, tá bom? É claro, mesmo quando o policial vai para a delegacia, ele fica somente o tempo necessário para lavar tudo flagrante. Ele não é preso lá, ele fica retido. Mas vamos aqui na nossa linha, né? No crime militar, você vai para o quartel, tá bom? Quem vai fazer seu flagrante? Um oficial, certo? A gente vai aprender já o que é oficial, né? Que é de segundo tenente para cima, tá bom? Um oficial vai lavrar o teu flagrante, tá bom? Então, esse oficial, ele tem 2 possibilidades. Ou ele faz o teu flagrante, certo? Ou então ele faz o inquérito, olha o nome, policial militar. Não temos a figura do TCO nos crimes militares, certo? O inquérito policial militar, certo? No caso, todo flagrante tem um inquérito, mas no caso de não ter a figura do flagrante, faz somente o inquérito policial militar, tá bom? Outra coisa, o crime militar vai para a justiça comum? Não. A gente vai, esse processo, certo? Ele vai para a justiça militar, que em algumas leis você vai ver com o nome de auditoria, certo? A justiça militar. E lá na justiça militar, pessoal, é o intrigante, né? Esse processo tem 2 possibilidades, certo? Ou ele será julgado pelo juiz, certo? Um juiz militar, tá? Um cara que fez concurso para ser juiz, está nessa função. Ou ele vai ser julgado pelo conselho. Conselho de Justiça. Olha aí, não é conselho de justiça, é conselho de justiça, tá bom? Então, esse conselho de justiça, pessoal, ele é formado por quem? Esse mesmo juiz vem para o conselho, juiz de fato e de direito, esse aqui, mais a presença de 4 oficiais. Esses 4 oficiais, pessoal, eles estão na função de juiz, tá bom? Eles são juízes de fato, mas não são de direito, tá bom? A regra é, o juiz vai julgar singularmente, sozinho, certo? O juiz vai julgar singularmente, sozinho, ações contra ato disciplinar, e o juiz vai julgar sozinho, pessoal, também, além das ações contra ato disciplinar, esse juiz vai julgar sozinho aqueles crimes contra o civil, tá bom? Para a prova, aprenda só assim, crimes contra o civil. Na prática, ele vai analisar a vítima imediata do crime para saber. Na prática, para ficar mais fácil o entendimento, certo? Tem regra. Os crimes contra a pessoa do civil é que iria para o juiz singular, tá bom? Já no caso de uma corrupção e tal, seria julgado também pelo conselho, tá bom? Seria contra a pessoa do civil e as ações contra a disciplinar. Os demais crimes vai ser julgado por quem? Pelo conselho. Pessoal, na prática, dá quanto proporcional? Na prática, pessoal, haja visto eu já ter passado por essa função 5 vezes ao longo da minha carreira, a função de juiz militar, na prática, 30% o juiz julga só dos processos e 70% ou mais vai para o conselho, tá bom? Então, voltando aqui para o quadro, certo? Então, a gente viu a questão do crime militar, certo? Beleza? Voltando para cá. Para a aula. Então, agora você entende, né? Dispõe sobre o comportamento ético. Pessoal, que comportamento ético seria esse aí do militar, tá bom? Vamos aqui ver a questão desse comportamento ético, né? O que seria isso aí? Pessoal, esse comportamento ético é a questão do bom senso, certo? É a questão da honestidade, tá bom? Vocês vão aprender que o militar tem seus princípios, certo? Ele vai ter seus princípios.
E aí, entre esses princípios, nós temos a honra, nós temos a honestidade, e justamente esse código, ele vai tentar fazer com que você fique nessa esfera de atuação dentro dos seus princípios, certo? Então, ele vai tentar te botar dentro desse comportamento ético, dessa responsabilização, através de que, a partir do momento que você sai dessa linhagem aqui, aí você recebe uma sanção para você voltar para dentro dessa esfera, tá bom? Desse comportamento ético, vai ver a honra, a honestidade, o civismo, a constância, vai ver várias situações de princípios do militar, que são premissas básicas, tá bom? Então, volta aqui para a luzinha aqui, ó. Então, comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade na esfera administrativa e disciplinar. Olha aqui, ele vai dizer os procedimentos. Como assim os procedimentos? Ele vai dizer, pessoal, como é que se faz esses processos administrativos, tá bom? Como é que se faz esse processo administrativo? Por exemplo, no processo administrativo, você vai ouvir, em alguns deles, você vai ter que intimar a pessoa vai ter que vir para o seu interrogatório, para ser ouvido na sua defesa oral, você vai dar para ele a possibilidade de ele produzir provas, você vai anexar documentos, você vai dar direito a ele a ampla defesa contraditória, tá bom? Você vai fazer um julgamento com uma série de situações a ser verificada, se não tem causa de justificação, se não tem atenuante, se não tem agravante. Então, é isso aí a questão desses procedimentos para apuração dessa responsabilidade, beleza? Voltando aqui para a questão do nosso código. Então, esse código, pessoal, a gente viu aqui a questão com relação para que ele foi criado, tá bom? Agora a gente vai aprender aqui com relação ao código, quem está sujeito, quem não está sujeito a esse código, tá bom? Então, vamos aqui para a questão, a gente estava aqui só no preâmbulo da lei. O preâmbulo é uma indicação, certo? Ele não tem força de lei, mas é a indicação de como é que virá a lei. A partir de agora, os artigos terão força de lei, tá bom? Vamos aqui. Esta lei, certo? Institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros do Ceará. Pronto. Isso aí são as corporações, né? Que é o público-alvo. Corporações estas, militares estaduais, organizadas com base, certo? Quando ele fala com base, pessoal, ele está dizendo que são os pilares, a base dessa corporação. É como se a PMCE estivesse aqui em cima, ó. PMCE e Corpo de Bombeiro. Uma base dela é o quê? Hierarquia. E outra é o quê? A disciplina, tá bom? Com base na hierarquia e na disciplina. Beleza? Vamos já daqui a pouco ver o que é hierarquia, ver o que é disciplina, certo? Dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais, como já vimos, né? E estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar dos militares estaduais, tá bom? Então, essa é a situação do Código Disciplinar. Mostrou que a hierarquia e disciplina é base dessa corporação. Agora, pessoal, quando você vem andando, certo? Você é um militar. Aí vai passando por você um cidadão. Aí um cidadão comete uma certa conduta. Aí tu vai apontar para ele, ei, faça isso não. Ou senão o Código Disciplinar vai lhe punir. Não, não é assim, não é para todo mundo. Então vai haver um público-alvo desse Código Disciplinar, certo? E dentro desse público-alvo, algumas pessoas ainda serão exceções, devido à situação em que elas se encontram. Então vamos aprender agora para quem o código se aplica e para quem o Código Disciplinar não vai se aplicar. Vamos voltar para a lousa. Então é o seguinte, ó. Estão sujeitos a esta lei os militares do estado do serviço ativo e os da reserva remunerada, nos termos da legislação vigente. Legislação, pessoal, é lei, portaria, decreto, resolução, regulamento. Então, nos termos da legislação vigente, da lei que está em vigor, inclusive essa, esses dois aí serão sujeitos ao Código Disciplinar, tá bom? A gente entrou agora em alguns conceitos, ó. Reserva remunerada, para algumas pessoas ainda não entendem o que seria isso. A gente vai falar de reformada aqui, ó, que é exceção. Vamos falar de magistrado da Justiça Militar, que vocês já sabem o que são os 4 oficiais, né? E ocupante de cargo público não militar ou eletivo, tá bom? Então, antes de a gente comentar sobre esses casos, né, do sujeito e não sujeito, a gente vai agora, pessoal, discorrer sobre a questão da situação do militar, para vocês virem entender essa questão de reserva, reforma, tá bom? Então, vamos aqui, ó. A gente vai ver aqui a situação do militar.
situação do militar, tá bom? A gente vai ter o militar ativo, tá bom? E nós teremos o militar inativo. Militar ativo e militar inativo, tá bom? E entre o militar ativo, pessoal, entre o militar ativo, a gente vai ter o quê? Primeiro é o cara de carreira. É aquele cara que está galgando promoções, certo? Já visto que a carreira é continuada, a gente vai aprender isso, vai cair alguns estigmas aqui também, tá bom? Alguns paradigmas com relação ao serviço 24 horas, a gente vai aprender isso também, que não é bem assim não, tá bom? Militares de carreira, a gente tem, além dos de carreira, que é o cara que está galgando promoção e tal, o cara na situação de aluno, tá bom? Eu estou ensinando para a prova, não como está na praia, lá é candidato, para a prova, vamos para a prova. A lei é a perfeição, a prática é a tentativa de chegar nessa perfeição aqui. Muitas vezes a interpretação não consegue ser correta. Mas vamos aqui, quem seriam esses alunos? Nós temos o cadete, que é o cara que está fazendo o concurso para aluno oficial, certo? Temos o cadete, beleza? Oficial combatente. Nós temos também o cara que recebe a denominação somente de aluno, que é o cara que fez o concurso para oficial capelão, padre, pastor, oficial médico, ele recebe o nome de aluno. E por último nós temos o aluno soldado, que serão os senhores quando ingressar, né? Beleza? Tá bom? No ativo, pessoal, nós ainda temos os convocados. Segura esse nomezinho aí, vamos já explicar quem é esse cara aqui, tá bom? Mas vamos para o inativo agora. O inativo nós temos o cara da reserva, olha aí, ó, reserva remunerada. E nessa situação do inativo aqui, nós temos os reformados. Beleza? Temos essas duas situações aí, tá bom? A reserva remunerada e os reformados, né? Tem para vocês observar. Reserva remunerada e reformado. Beleza? Pessoal, esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, reserva remunerada, certo? Esse aí é uma pessoa que foi para casa, certo? Por alguma situação referente a quê? Em regra, tempo de serviço ou tempo de contribuição e a sua idade. Então, a regra, pessoal, com 53 anos de idade e 30 anos de contribuição, sendo 25 na PM, para contribuir para o SUSPEC, né, o militar poderá pedir sua reserva. Olha o nome, ó, reserva, banco de reserva, tá bom? Já o reformado é aquele cara que, por uma invalidez de idade, o cara tem 65 anos de idade, ou por outra invalidez de doença, moléstia e tal, ou então até uma forma punitiva que a gente vai aprender lá na frente, resumindo, incapaz, em regra incapaz. Esse cara foi para casa, ele tinha 1 ano de polícia, sofreu um acidente, perdeu a perna, está incapacitado, então ele vai para casa. É o reformado, ele não é mais chamado, ele não está no banco de reserva, tá bom? Então são esses dois na situação de inativo. Volta aqui para a luz, ó. A gente viu esse aqui e vimos esse daqui, tá bom? Agora existe uma situação especial, certo? Que para a prova, pessoal, é claro, na doutrina o cara é inativo também, mas para a prova ele está numa situação diferenciada, né? Existe ainda, fora essas duas aqui, o cara da reserva não remunerada, que isso aqui é previsto no artigo 199, certo, do Estatuto. Beleza? 199 do Estatuto. Esse cara aí, pessoal, reserva não remunerada, é aquele cara, pessoal, que tem apenas um título honorífico, certo? Ele passou no novo concurso público, é tanto que a lei vai falar em cargo permanente, então é novo concurso público, e aí, numa falha da lei, fala em demissão ex officio. Ele vai para casa, fica com as honrarias, né? Será regido pela legislação do Exército, inclusive, só que ele não recebe mais da corporação, por isso que é reserva não remunerada, e assume o novo cargo dele lá, tá bom? A gente vai aprofundar um pouco isso lá no Estatuto com relação a isso aí, mas vamos voltar para cá, beleza? Então, pessoal, quem é o convocado?
Quem é um convocado? O convocado, pessoal, é justamente esse cara da reserva remunerada que é chamado a trabalhar. Como ele é chamado a trabalhar, ele passa a ser ativo. E por que ele é chamado a trabalhar? A gente vai ter 3 situações que esse cara vai ser chamado a trabalhar, tá bom? Esse cara pode ser chamado a trabalhar, pessoal, primeira coisa, devido aos seus conhecimentos técnicos especializados, beleza? Pronto, que a gente vai estudar mais direitinho isso aí lá no estatuto, entrar mais nisso aí. Segunda situação, que esse cara pode ser convocado para a segurança patrimonial. Esses 2 primeiros que eu falei, ele vem se quiser. Um inclusive, ele se oferece para voltar. O outro, ele é convidado. Já ele pode ser convocado também à força, que é o quê? É a ex officio, em caso de guerra, sítio, defesa, mobilização e interesse da segurança pública. Beleza? Então, volta para cá. Tá bom? Então, pessoal, a gente já sabe, ó, quem está sujeito ao código? Os militares do Estado do Serviço Ativo. Esse aqui está sujeito ao código. Mas quem? Mais a reserva remunerada. Beleza? Então, pessoal, todos esses ativos de carreira, aluno, convocado, estão sujeitos ao código e mais o cara da reserva remunerada. Então, nós já temos a primeira exceção ao código, que são os reformados. Bota lá a paleta da lei, bota lá. Então, pronto, agora, você já sabe, ó. Estão sujeitos a esta lei os militares do serviço ativo, já sabemos quem é. Os da reserva remunerada, a gente sabe quem é também, nos termos da legislação vigente. O disposto neste artigo não se aplica, quem é exceção ao código? Mesmo sendo militar do Estado. Os militares do Estado ocupando de cargo público não militar ou eletivo. Pessoal, um militar, ele pode ser convidado para trabalhar lá na Secretaria de Saúde do governo, beleza? Ele vai ocupar nessa situação um cargo público não militar. Permanente, não. Se fosse permanente, ele ia para a reserva não remunerada. É temporário, tá bom? Isso é uma situação temporária. Bom? Então, esse cara é exceção ao código. Outra situação, que ele vai falar, o eletivo, o cara ganhou para vereador, o cara ganhou para deputado, certo? Então, no momento que ele é deputado, naquele período, ele é exceção também ao código. Então, já tem essa exceção também, cargos não militar ou eletivo. Vamos para a luzinha. Outra situação, magistrados da Justiça Militar. Quem são? São os 4 oficiais que ficam na função de juízes. Eles passam 3 meses, depois eles voltam para a tropa, aí outros 4 assumem, ficam revezando, tá bom? Não pode ficar 3 mais 3 direto, sequenciado, pode ficar intercalado. E por último, a gente já viu isso aqui, Justiça Militar, ó, beleza? São eles. E por último, os reformados, tá bom? Que é aquele que a gente viu lá, tá bom? Pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, certo? A gente viu o que é o código, a gente viu a sua aplicabilidade, tá bom? E na próxima aula a gente inicia a questão de hierarquia e disciplina, tá bom? Até o nosso próximo encontro.